Eu gostaria de começar comentando a respeito da minha formação, que aconteceu na comunidade terapêutica infantil, Instituto de Neuropsiquiatria Infantil, que para acompanhar as questões que aqui aconteceram, que na ANAC, acabou virando comunidade terapêutica e a criança. De certa forma eu andei um pouco que metendo o bedelho na reunião dos 4 organizadores desse evento, no sentido de tornar esta situação bastante pragmática, que seria de levantar e disparar questões que pudessem realmente contribuir para o desenvolvimento de situações que permitissem uma melhor delineação da identidade do psiquiatra infantil. Então, eu vou recorrer ao velho modelo da comunidade terapêutica, onde eu acho que uma das coisas mais importantes que nós pudemos observar lá foi a situação do convívio com diversas especialidades. Não sei nem se eu posso dizer isso, mas pelo menos com pessoas que tinham atividades e vinham de áreas diferentes. Nós tínhamos uma organização que buscava ser a mais horizontal possível, com reuniões diversas, mas um aspecto que me pareceu muito importante da experiência lá da comunidade, que eu gostaria de trazer aqui como um fator para disparar as nossas discussões, é que, independentemente de nós lá termos os mesmos conflitos em relação à situação do psiquiatra, naquela época bastante iniciante, nós tínhamos uma estrutura de funcionamento que era extremamente útil. A comunidade funcionava através de 2 vertentes que nos permitia compor uma malha de funcionamento. Eu estou chamando essas situações da seguinte: nós tínhamos as reuniões entre os diversos profissionais, então participavam os médicos, assistentes, psicólogos, pedagogos, etc. E nós tínhamos uma outra situação onde era uma reunião em que cada um do próprio setor fazia uma reunião. Então, por exemplo, na unidade dos médios, onde eu trabalhei na comunidade, eu era o psiquiatra dos médios eram os jovenzinhos, os nossos pacientes, e a ideia destas reuniões clínicas seguiam os modelos das reuniões clínicas de todas as instituições. Mas, paralelamente, existia uma outra inserção que me garantia uma possibilidade de ter um melhor contorno da minha atuação e, portanto, da minha identidade, que era a reunião de setor, onde os psiquiatras infantis ou da infância de cada unidade tinham a oportunidade de estar trabalhando juntos, ali acidentalmente, num critério de supervisão e de reuniões clínicas. Então, isso me pareceu uma situação extremamente útil para poder garantir esta ideia de desenvolver uma característica de estabelecimento claro de uma situação profissional. Não que chegou a ser definida, mas que nos dava uma certa possibilidade de estarmos sempre questionando isso. Até porque os psiquiatras que se reuniam vinham de formações e de posturas muito diferentes, o que acabava enriquecendo e permitindo o desenvolvimento do grupo como um todo e garantindo à instituição uma possibilidade de um atendimento que eu avalio que era cada vez melhor das crianças que eram internadas lá. A outra ideia que fica vinculada a isso é que realmente, como levantou a questão da situação do poder, da participação a esse nível, a própria formação da malha da comunidade nos permitia ficar cada vez menos importante como elementos de topo de pirâmide e muito mais encontrando um lugar dentro de uma real necessidade na instituição.
E foi pensando nesses aspectos que eu achei que poderia propor uma forma de discussão aqui, uma vez que, atribuindo a questões mercadológicas ou não, quando existem reuniões da ABNet, são reuniões que congregam inúmeros profissionais psicoafins. E a minha proposta de discussão, para que a gente pudesse formar, seria um pouco refletir na possibilidade de reconstruirmos essa ideia da estrutura da comunidade, de termos também a nossa reunião de setores, que eu acho que é o que está acontecendo hoje, para que esses encontros pudessem, então, nos permitir uma dupla inserção e não nos colocasse em rota de colisão com os demais profissionais que atendem a criança. Então, basicamente, a minha vinda hoje tinha como proposta o trabalho desta ideia e o desenvolvimento, se for do interesse do grupo, de pensarmos nesta possibilidade. É isso. Vou passar então para o Jacques, que vai falar sobre a interface com as outras áreas médicas. Bom, eu gostaria de dividir a minha colocação em 4 pequenas fases. A primeira é de discutir um pouquinho como que eu sinto a questão da identidade do nosso papel, as dificuldades que foram levantadas aqui, e as outras 3 são tentativas de definir a identidade. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que talvez o motivo pelo qual a gente escolhe ser psiquiatra seja, embora seja um motivo bastante pouco falado, seja a necessidade que a gente tem de tratar da nossa própria dor e uma tentativa de resgatar, curar, recuperar a nossa própria infância e as dificuldades que a gente teve nela. Então, talvez, quando o Di Lorenzo falou, nós somos uma especialidade, eventualmente em extinção, então o Maurício colocou, nós somos uma especialidade que está nascendo, ambos falaram de morte, vida, renascimento. Talvez esse seja um tema muito amplo e ao mesmo tempo comum o que todos nós buscamos recuperar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que a definição da identidade do nosso papel ela é muito difícil, porque todos nós temos em mente conseguir tratar, entre aspas, ou cuidar, ou ajudar, não sei qual é a palavra, as crianças que nós atendemos. E eu acredito que todos nós temos a experiência de que isso é muito difícil. Que todos nós devemos ter experiência de muitas decepções, frustrações, fracassos, dificuldades do tratamento das crianças que a gente atende. E quando a gente tem um sucesso, quando tem uma melhora, é uma coisa muito gratificante, embora difícil. Eu me lembro que quando eu ainda era estudante no internato, a gente dava plantão. Então, quando pegava eu fui sucessor pediátrico. Então, às vezes a gente pegava uma criança que chegava quase morta. Eu me lembro de uma criança que eu atendi, que chegou muito desidratada, a mãe desesperada, a criança tinha uma infecção intestinal grave, aí a gente prescreveu antibiótico, reidratação, etc. Depois de uma semana, essa criança estava muito bem. E a mãe não sabia como agradecer o que a gente tinha feito. Quer dizer, um pediatra, quando ele tem uma experiência, ele consegue tratar uma criança e a criança se recupera, ele é objeto de muito sentimento de gratidão da mãe ou da família. E relativamente rápido.
E isso é uma coisa que, ao meu ver, reforça ou reafirma a identidade do pediatra. O psiquiatra, e particularmente o psiquiatra da infância, ele, se e quando for alvo de gratidão que reafirma a identidade dele, vai ser daqui a alguns anos. E isso talvez seja um motivo pelo qual a nossa profissão é tão difícil, a nossa especialidade é tão difícil. Outro motivo psicológico. Eu estou levantando alguns motivos emocionais nossos. O primeiro, tratar a nossa dor. O segundo, a questão da reafirmação do papel através da gratidão de quem a gente atende, que é uma coisa muito demorada. Terceiro problema que eu acho importante discutir é que quando a gente discute, tem um problema, o terceiro problema emocional que eu estava querendo levantar aqui é o seguinte: não há dúvida que nós temos e precisamos manter tendo um pé firme na medicina, como aliás eu acho que o Marcos colocou muito bem, deve fazer parte da nossa identidade. Agora, a medicina é uma ciência que, embora seja biológica e humana, ela tem um aspecto assim objetivante, diagnosticador, definidor, entre aspas, frio. Bem entre aspas. Claro que não queremos dizer que os médicos são frios, mas a conversa médica é uma conversa objetiva. Eu me pergunto se, embora haja necessidade da gente fazer diagnóstico, defendo completamente a necessidade de diagnóstico, e achei muito importante ser colocado aqui, que uma das coisas que nós devemos recuperar na psiquiatria da infância é o cuidado com deficiência mental, que no nosso meio parece que tem que é o Márcio, quer dizer, uma coisa muito séria. Então, e a deficiência mental é um diagnóstico objetivo. Por outro lado, eu acho que seria importante discutir que o fato da gente objetivar diagnósticos e dizer que a outra pessoa é isso ou aquilo, e a gente ao mesmo tempo também é uma pessoa, só que a gente diz que o outro é isso, o outro é aquilo, não poderia vir a ser, eventualmente, uma dissociação do nosso sofrimento. E, quando você diz que o outro é isso, o outro é aquilo, você não poderia também ter na nossa especialidade uma conotação de evitar o contato com o que a gente vive e sofre, dizendo que o outro é isso ou aquilo. Eu estou levantando isso só para a gente questionar aspectos emocionais nossos dentro dessa discussão que está extremamente inteligente, intelectual, racional. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que o Di Loreto ontem falou do mico-leão preto. Dourado. Oi? Dourado. Ah, dourado. Por isso que o Chico é dourado. Mico-leão dourado. Aqui aqui representado pelos e eu achei muito interessante, porque o mico-leão dourado é um animal muito bonito e muito frágil. Então, o Di quis dizer que a psiquiatria da infância talvez seja uma coisa muito bonita e muito frágil. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão da interdisciplinaridade, que o Di também falou, que as outras disciplinas psicoafins estão invadindo a nossa área. Eu diria, talvez,
eu queria colocar essa questão no ângulo inverso, dizendo assim, será que a nossa escolha de sermos psiquiatras e psiquiatras da infância não envolve o fato de nós sermos pessoas multidisciplinares? Nós, cada um de nós, todos nós gostamos de medicina, todos nós temos um lado assim mais emocionalmente sensível, a gente gosta de arte, a gente gosta de filosofia, a gente gosta de um montão de coisa, a gente tende a ter interesses em várias áreas. Nós somos um tipo de médico meio diferente, porque a gente conhece outras especialidades que as pessoas tendem a ficar muito na área médica. Nós não somos assim. Então, será que, só invertendo a equação que o Di colocou, seria característico da identidade do psiquiatra da infância ser multidisciplinar? Só para a gente debater depois. E, finalmente, eu queria colocar, fora essa discussão mais assim, psicofilosófica, 3 características que eu acho que poderiam, no momento atual da nossa história, qual é a função do psiquiatra da infância, do ponto de vista psicodinâmico, numa equipe multidisciplinar. A primeira função importante, que eu só vou falar porque e é muito óbvia, é que o psiquiatra da infância numa equipe multidisciplinar é aquele que tem que saber fazer um raciocínio bilateral entre patologia orgânica ou situação psicodinâmica. Ou seja, quando o Di falou ontem desse negócio do raciocínio clínico nos 2 campos, eu pensei assim, tentar usar o hemisfério esquerdo e o direito ao mesmo tempo, e oscilar entre os 2. Isso seria uma função caracterizadora da identidade. A segunda questão que eu acho muito importante colocar é que, embora o psiquiatra da infância seja uma espécie frágil, não sei se em extinção ou em formação, mas frágil, numa equipe multidisciplinar, sempre que se discute um caso ou sempre que tem que se atender a uma situação clínica, a equipe toda espera a última palavra do psiquiatra. Essa é a minha experiência. Quando tem fono, psicóloga, pedagoga, fisioterapeuta, psiquiatra, há uma tendência da equipe esperar a solução do psiquiatra. E ele é sempre o mais pressionado na situação multidisciplinar, psicologicamente. Então, isso é um paradoxo, porque se por um lado o fato de ser psico parece que é um ponto de fraqueza, o lado de ser médico é um ponto de referência para uma equipe multidisciplinar. E só para terminar, eu queria resumir rapidamente o Dr. René Guattini é um psiquiatra e psicanalista francês que esteve no Brasil há pouco tempo, nesse congresso da Benéfica que a gente realizou há pouco. Ele escreveu um livro que se chama Psicose e Mudança. E todo o objetivo do livro é discutir como que um psiquiatra que depois vira psicanalista pode, com o conhecimento da psicanálise, eu estou falando aqui de psiquiatria psicodinâmica, esse é o tema. Estou querendo excluir os outros psiquiatras, mas como que um psiquiatra que fica psicanalista pode contribuir com a psiquiatria, que é uma coisa que os psicanalistas não fazem. Em geral, eles viram psicanalistas, ficam no consultório e, em geral, acham que o psiquiatra ou a psicóloga já era. E o Guattini acha que a psiquiatria do século XXI, do ponto de vista psicodinâmico, depende da contribuição que
que o psicanalista pode dar para situações psiquiátricas, inclusive internação, desinternação, conduta. E uma das coisas que ele cita é que na equipe, ele está tendo uma experiência em Genebra com equipe multidisciplinar atendendo situações de crise psicótica. E a crise psicótica pode ser, os pacientes em crise psicótica, dependendo do caso, são internados ou depois passam por um OMBET ou depois passam por um ambulatório e vice-versa. Com assistente social, com psicólogo, quer dizer, uma equipe multidisciplinar. E o que ele constatou é que o paciente que está delirando, a transferência mais maciça que ele faz dentro da equipe, por incrível que pareça, não é com o psicoterapeuta dele, aquele que vai fazer a psicoterapia a longo prazo. A transferência mais maciça durante a crise é com o psiquiatra. Por quê? Porque uma das funções do psiquiatra, além de entender a dinâmica do paciente e da família, quando o paciente é vítima de uma situação de crise psicodinâmica, uma das funções dele é resolver qual é a conduta. Medica, não medica, interna, não interna, para o ambulatório não vai, assistente social entra para ajudar a família ou não entra. A conduta é do psiquiatra. E por que a conduta é do psiquiatra? O paciente sente que a vida dele está na mão do psiquiatra. E por isso a transferência é mais maciça. E o que ele resume disso é que a função do psiquiatra talvez seja até mais difícil do que a do psicanalista. É isso. Vamos agora o Reinaldo. Bom, Reinaldo sou eu. O item aqui que me coube é falar a respeito da experiência de trabalho na rede pública. Na mesa anterior, a Carmen falou sobre o trabalho na rede pública. Eu, na verdade, trabalho há 11 anos no Hospital do Servidor Público Municipal. E isso dá uma característica peculiar para a nossa situação. Porque, ao mesmo tempo, se trata de um hospital público, quer dizer, mantido pelo poder público, no caso pelo servidor, com alguma contribuição dos próprios servidores, né, que se associam ao hospital. Mas, ao mesmo tempo, então, que é um hospital digamos, um hospital público, ele não atende a clientela universal. Quer dizer, ele atende uma clientela fechada, né, constituída pelos servidores da Prefeitura do município de São Paulo e seus dependentes. No caso do nosso serviço, então, a população-alvo são os dependentes dos servidores do município e, por uma questão administrativa, a faixa etária definida como limite do nosso atendimento é até 11 anos e 11 meses. 12 anos. Não. Na verdade, eu disse administrativa, a gente não segue isso como uma. Na verdade, a gente, digamos que para admissão no serviço, para começar estudo, sim, a gente leva isso em conta. Mas nós temos alguns pacientes em atendimento, né, já com quase barba, né, meninas já mocinhas. E o nosso serviço, ele se localiza dentro de um hospital, está situado dentro de um hospital. E eu anotei aqui alguns tópicos, para levantar alguns pontos, né? Coloquei frente à área médica, né, já que nós estamos dentro do hospital, a situação do psiquiatra dentro da equipe. Nós temos uma equipe multiprofissional. E um terceiro tópico em relação aos usuários do serviço,
dando isso tudo para falar em 5 minutos. Então vamos lá. Na questão da área médica, acho que as pessoas que falaram ontem à noite e hoje já se referiram a algumas situações onde os nossos colegas vão da chacota ao respeito a isso tudo muitas vezes encobrindo uma angústia muito grande. Né? Os nossos colegas muitas vezes não se dão conta de que a chacota, no geral não se dão conta, ela está encobrindo uma angústia muito grande naquela coisa do não achou nada, o gastro não achou nada, o pneumologista não achou nada, né? Tudo que já foi dito aqui hoje de manhã. Então, a dificuldade de lidar com situações que ele não consegue dar conta, né, encaminha para o psiquiatra. E eu anotei aqui só um flash para complicar um pouco, lembrando dos anos que trabalhei no SESC Escola do Butantã. Fazia também psiquiatria infantil lá, isso na outra década. E lá havia um trabalho com residentes para a escola, ligado à faculdade, de música, com internos e com residentes. E um dia tinha o trabalho de ter consulta, tinha trabalho com pediatria de modo geral, mas era um residente de pediatria, me chamou pedindo para discutir um caso, e sento eu lá no consultório, vamos lá. E o relato do caso era assim: então, uma mãe, né, sem nome, é a mãe, a tia, a avó, a mãe, que ela era de uma área circunvizinha de Butantã, mas de uma área precária, de favela, com os 3 filhos, e o pediatra me chamou para discutir a enurese do quarto da filha, né? Um menino de uns 4 anos com problema de enurese. Então vamos lá conversar sobre a enurese. E a mãe começa o relato. Ela tem 6 filhos e ela conta que quando tinha pão, ela servia no jantar chá com pão para a prova. Eu olhei para o pediatra, ele me chamou por quê? Me chamou para ver a enurese da menina de 4 anos? Nada. Me chamou porque era uma angústia tão desgraçada. Ele estava lá com a tabela de prescrição do professor Eduardo, uma dieta, né? Ele estava atendendo, na verdade, estava fazendo puericultura. Então tinha lá a dieta, olha, tem que fazer aqui a papinha, tem que esmagar, né? E aí na puericultura aparece o assunto da enurese do menino de 4 anos. Então, quer dizer, essa é uma das funções que nos atribuem, né? Quer dizer, diante de um assunto que é eminentemente social, chama de psiquiatra. Aí não é nem para normatizar, mas é para fazer a mágica. Né? Então, minha senhora, a senhora. Então, os médicos dentro do hospital têm, em relação a nós, uma conduta que você consegue modificar. Então, né, vamos dar um facho da esperança. Num trabalho muito demorado, você consegue, trabalhando com a equipe, né? Mas no dia a dia do contato com o paciente, você consegue até levar uma outra possibilidade. E que nós estamos lá, eu acho que o relato da Marlúcia foi interessante, né? Nós estamos lá como médicos, como parte do time, né? Para discutir aspectos que não são da área própria do pediatra, uma coisa orgânica, mas que também são. Porque as patologias da nossa área, muitas vezes elas se expressam pelo corpo, se expressam, o sofrimento se expressa de modos os mais variados. Mas a questão dos médicos no hospital, eu penso que passa por várias nuances. A gente podia estar conversando um pouco melhor. Mas para mim fica essa ideia de que a modificação dessa situação passa pelo nosso trabalho diário com a equipe e com os pacientes.